A paz do Senhor, querido, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para o quarto dia da série Vozes e eu hoje quero falar com você sobre as vozes do orgulho e as vozes da opinião. A gente vai fazer hoje essa dupla temática para amanhã a gente ter tempo de sobra para falar sobre a voz de Deus. Até porque é exatamente nesse lugar que a gente queria chegar, não é mesmo? Então vamos lá, eu tenho uma palavra de Deus para nós hoje e eu quero muito que você saia desse vídeo aqui abençoado pelo Senhor, tá bom? Então, quero ler com você Salmo, capítulo de número 115, versículo de número 5. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Tornam-se semelhante a eles os que o fazem e os que neles confiam. Deus está falando aqui nesse versículo, nesse salmo, sobre idolatria, sobre imagens e esculturas. E aquilo que Deus mesmo lança sobre aqueles que confiam nessas imagens é que esses que confiam nas imagens serão semelhantes a eles, não vão poder fazer nada. E Nicolas, você pode estar perguntando por que você está falando sobre imagens, sobre idolatria, sendo que a temática é orgulho. Cara, isso tem tudo a ver. O ser humano orgulhoso, ele só confia em si mesmo, ele só acredita na sua própria força, ele só ouve a sua própria voz, ele só acredita naquilo que ele mesmo ouviu. E é para esse caminho que caminha o orgulhoso, é para esse lugar que caminha o orgulhoso, aonde Deus vai nos dizer assim, sempre, em todo momento, confia em mim, acredita na força do meu braço, não é você que luta, sou eu que luto as suas guerras, e escuta aquilo que eu te digo, eu que te oriento, e aonde Deus quer nos colocar num lugar de dependência, mas o orgulho a todo momento quer nos colocar o sentimento de autossuficiência, e aí cabe a nós escolher que tipo de pessoa, que tipo de atitude nós vamos ter. E nós temos que anular essas vozes do orgulho, porque senão a gente vai ser como o Naamã, que passou uma vida inteira se escondendo por baixo de uma capa, achando que o seu problema era a lepra, mas na verdade o seu problema era o orgulho, não era a lepra. Aonde ele ouve uma voz, aonde ele ouve o profeta dizendo, vai ao rio, ele quer questionar a direção, ele quer questionar o método que o profeta usou, ele quer questionar o rio, ele quer questionar o número de mergulhos, tudo por causa do orgulho. E você acha que você está questionando direcionamentos, está questionando pessoas por causa que você tem uma opinião forte ou porque você sabe fazer melhor. Não, irmão, você só é orgulhoso. Deixa Deus tratar o seu coração, para de dar ouvidos a essas vozes do orgulho e começa a dar ouvido à voz de Deus. Tá bom? Vamos para as vozes das opiniões. E isso aqui é algo muito poderoso. Todos os personagens bíblicos, todos os homens e mulheres de Deus, se você olhar lá em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, todos eles tiveram opiniões contrárias à opinião que Deus falou para eles, aquilo que Deus orientou a eles. Se Davi tivesse ouvido os seus irmãos, ele nunca teria enfrentado Golias. Se Noé tivesse ouvido todos os seus amigos ali, a população ao seu redor, enquanto ele construía a arca, ele verdadeiramente ia achar que ele estava louco, porque nunca tinha chovido até aquele momento. Todo mundo, mas até está querendo participar também, gente. Todo mundo sempre vai enfrentar opiniões contrárias àquilo que Deus falou. Você também. Existem sempre um turbilhão de opiniões querendo te paralisar, irmão. Dá ouvido somente à voz de Deus. Se Pedro tivesse ouvido qualquer outra pessoa que não fosse a Cristo, ele jamais teria sido o primeiro pastor. Uma pessoa extremamente bipolar, uma pessoa extremamente afoita. E Jesus olha para ela e diz, Pedro, tu és rocha. E sob esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo fala para uma pessoa que é extremamente muda de opinião a todo momento, que ele era uma rocha, que ele seria ali inabalável. Cristo olha em nós, coisas que às vezes nem mesmo nós enxergamos. Cristo nos chama para viver coisas que nós achamos que é incapaz de realizar. Por isso você e eu, nós precisamos dar ouvido somente a Ele. Anula as vozes das opiniões. Anula as vozes das opiniões contrárias àquilo que Deus falou. Dá ouvidos àquilo que Deus te orientou. A palavra de Deus vai dizer que os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Dê ouvidos à voz de Deus. Anule a voz do orgulho, anule as vozes das opiniões alheias que não querem te
direcionar para aquilo que Deus te chamou, só querem te entristecer, te afastar, colocar obstáculo naquilo que Deus já falou que vai dar certo. E dê ouvido somente à voz de Deus, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com essa palavra. Amanhã nós vamos aprender sobre a voz de Deus. E se esse vídeo, se esse conteúdo te abençoou e falou com você de alguma forma, compartilha com alguém. E em nome de Jesus, seja abençoado por essa palavra, tá bom? Paz.